Fala galerinha, tudo bem? 100% a mil por hora. Tô aqui com meu amigo Zé da fisioterapia, Que prazer, viu? Sei. da biologia, da De outras TI, da TI, mais. tecnologia de informações, o que mais aí? Parou aí, por enquanto. Da docência também, galera. Passou aí também na docência didática, né, de ensino. E é nosso convidado desse podcast aí que vocês estão assistindo, para saber um pouquinho dessa experiência, dessa vivência que a gente tem, né? Junto, que a gente trabalhou muito tempo. Muitas histórias, muitos anos de conversa, de ação, muitas coisas que a gente já viveu, né? Quantos anos? 7, 8 anos? 8 anos. 9 anos. 2013 para agora, 7, 8 anos, 8 anos. 8 anos, já pensou, galera, de amizade. E assim, eu trouxe o Zé aqui porque ele vivenciou. Eu acho que a primeira faculdade que você entrou foi o quê, Zé? Foi biologia. Foi biologia? Biologia. Na Federal? Sim. Pensa, entrar em biologia na Federal não é tarefa fácil. E eu, assim, um detalhe, né? A primeira pessoa a me dar uma oportunidade de poder dar uma aula para alguém De biologia. de biologia, eu não sabia, assim, eu sabia o que eu tinha que passar, mas eu não sabia nem como entrar numa sala de aula, cara. E eu não sabia disso. E eu dei a oportunidade do cara trabalhar, Cara, sem saber que ele não sabia trabalhar. você pode ir dar uma aula pra mim amanhã cedo? Eu falei, Posso. posso? Aula de quem que você quer que dá? DNA e RNA. Tudo bem? Tranquilo. Deixa eu pesquisar como é que se dá. Gente, pra você ver como é que podcast é, vivendo e aprendendo. Eu acho, nunca, 8 anos de amizade, não tinha conhecimento dessa história. Cheguei em casa e falei assim, cara do céu, moro com minha avó, né? Falei, vó do céu, o cara me chamou pra dar uma aula, um professor lá do Claretiano, colégio que eu estudei anos e anos, mas quando eu saí, me formei no ensino médio, você não tava lá, né? Não. Você tinha entrado e eu tava saindo. A gente não se conhecia. Aí a gente tinha uma Não, eu pessoa em tô comum. totalmente surpreso agora. Eu tô aqui. Nunca deu uma aula na vida. Porque você deu uma aula bem pra caramba, todo mundo te elogiou. Pois é, eu O primeiro ano seu dentro ali do cursinho, né, que tinha. Caramba, Luiz, você deu aula muito eu bem. nunca dei aula na minha vida. Você pesquisava Naquela na internet. Eu ficava olhando na internet. Claro que, à medida que o curso ia passando, você ia pegando matérias da área da educação, didática de educação, e você ia implementando. Mas, mano, falei, assim, as minhas primeiras aulas eu não sabia bolhufas de como se fazer. Aí você tem mentores, né? Mestres. Meu mestre chama Luiz Carlos, né? Então, E assim, a gente nem se conhecia, a né? gente nem se conhecia, mas ao longo do tempo, a gente foi uma troca de experiência muito bacana. Você com anos e anos, assim. E pra mim, depois eu acho que de 2 anos você tava lá, o modo que você dava aula Exato. me inspirou a dar aula. eu fico feliz por isso, porque, mano, pra mim, você é um professor brilhante, cara. Brilhante. O que você faz, a forma que você faz, você se reinventou dentro de uma forma de dar aula, você era da maneira tradicional. Mas muito do que eu vi Né? você fazendo. Eu Porque fico feliz por isso. porque quando eu cheguei, eu queria muito fazer música e brincar. E aí, quando eu vi você fazendo isso, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer agora. Cara, E não, eu vi você fazendo e dando certo, né? sim. Porque podia dar um tiro, como é que é? Um tiro pela O tiro pela culatra, né? culatra, né? A gente já é mais velho, a gente fala assim. Mas, cara, eu tô totalmente. Eu não sabia disso nunca na minha Nunca dei aula vida. na minha vida. A primeira pessoa, né? Pra única pessoa que eu dei aula o tempo todo foi junto com você. E a primeira pessoa que me deu a oportunidade foi você. E eu nunca tinha entrado na sala de aula na vida. E a pessoa que te indicou falou: ah, tem um professor de biologia aí que o cara é bom. E eu falei: então pronto. E aí você foi. Você que eu falo de quê? Eu falei: DNA e RNA. Não, demorou. Não, domino demais esse assunto. E- Uai, o que importa é o resultado final. Deu tudo certo. Aí você saiu da biologia,
Enfim. Mas você fez TI, você fez tecnologia da Eu informação. cheguei a fazer. Porque assim, No Senai. No Senac. Senac. Isso. Assim. Então você sai de uma FG Isso. e vai pro Senac. Assim, nós tivemos dificuldades ao longo do tempo, né? Eu percebi... Dificuldades financeiras? Né? Porque o curso era integral e tudo. E aí eu falei, cara, eu preciso a necessidade, né? A minha vontade, a minha vocação sempre foi a área da saúde. Aconteceu de eu passar para biologia, também era uma área que me chamava a atenção, né? E aí eu entrei, eu fiz biologia, eu dei aula, eu achava aquilo super bacana, mas eu não me via fazendo aquilo para a vida inteira, né? Tem pessoas que nascem com uma vocação. Você tem a vocação Outra curiosidade que eu não sabia. Você tem a vocação. Você não se via como professor, então? Não, assim, eu me via ensinando, mas eu não me via ensinando biologia o resto da vida. Por mais que tenha sido um curso maravilhoso, foi um período maravilhoso na minha vida de dar aula, acho que até alguns alunos vão assistir, né? Que eu dei aula naquela época. 2014, 15, 16. E 2019 também, eu ainda cheguei Aí depois mas aí depois a gente vai entrar nesse mérito aí que você tentou voltar, né? Eu tentei voltar. Você tentou voltar. E ali foi a confirmação. Tipo Adriano Imperador aí, jogador que tentou voltar. Eu tentei voltar, mas assim, tem gente que nasce com vocação para as coisas. Eu vejo você... Dom, né? Eu vejo você Mas tem... dom, então, vem de Deus. Sim, né? E você acredita em Deus? Assim, eu... Ou quando o entrevistado conhece... Quando o entrevistador conhece o entrevistado, o trem pega, né? Pega. Dom vem de Deus. Não, olha só. As definições cristãs dizem que o dom vem de Deus, né? Certo. Que ele coloca ali o dom em cada pessoa que vai nascendo ali ao longo da... Né? Ele vai colocando um dom em cada pessoa. Você é Toda pessoa nasce com talento. Você é agnóstico. Né? Eu acredito numa criação superior, mas essa criação, ela não para mim, não né? É uma coisa minha, né? É Deus. Não é... Você pode chamar de Deus, eu posso chamar de qualquer outra coisa. Buda, Maomé. Né? Não necessariamente. Não tem um nome específico para mim. Eu sei que tem alguém olhando por nós. Aí os cristãos dão o nome de Deus, os muçulmanos dão o nome deles para lá, os indianos colocam Hare Krishna, né? Enfim, Buda, pros budistas. Então, nessa vocação você não tinha? Para mim, assim, nunca foi algo que eu gostava, mas só que eu não falei assim, nossa, nasci para dar aula. Não, né? Tanto que o curso que eu faço hoje não tem nada a ver com dar aula. Mas não significa que eu não possa dar aula no futuro. Então, eu não vejo tanto quanto um dom, mas eu vejo quanto uma habilidade. Você não se enxergava naquela profissão, naquele momento da sua vida. Isso. Você precisava ganhar grana. Exato. E a biologia não te dava grana. Assim, eu dava aula para eu não me via, assim, com aquele talento divino para dar aula. Mas eu via como uma habilidade que eu tinha, uma facilidade que eu tinha em falar em público. E eu tinha o conhecimento técnico, né, as matérias que eu dava na área da biologia, o que eu sabia, eu tinha domínio daquilo que eu estava falando. E eu tinha uma certa habilidade em falar em público. Falei, caramba, é uma habilidade que eu posso desenvolver, né, e posso dar aula. Porque eu gostava do fato de dar aula. Ao longo do tempo eu percebi que eu não tinha vocação para aquilo. Sim, e tá tudo bem. Vocação, né? É vocação, né? Não é nem tanto dom. Porque dom, eu posso dar... É inato. É inato. Então, assim, eu via que eu não tinha vocação para aquilo. E também não foi no início, foi ao longo do tempo. Então não deu grana ser professor? Não é questão assim, eu nunca dei aula... E também você não se via fazendo aquilo, Eu não dei aula por dinheiro. Hora nenhuma. Mas você gostou? Eu ganhei dinheiro? Ganhei, ué. Afinal de contas, ninguém faz um trabalho... Senão seria um trabalho voluntário. Não foi um trabalho voluntário. Nós ganhamos dinheiro. Você não faria trabalho voluntário? Não, eu faria trabalho voluntário. Não tô dizendo que eu não faria. Vou doar sopa ali na esquina. Você não iria? Eu iria. Sim. Eu iria.
né? Dá aula, não? Não, eu também daria aula. Eu tô dizendo o seguinte, Eu tô não fazendo o é... papel do advogado diabo também, né? Hã? Tô fazendo o papel do advogado diabo, né? Eu tô falando Minha assim, função aqui é intrigar a galera que tá vendo lá, eu daria aula. Quer dizer, eu dava aula, mas não dava aula naquele momento por pela dinheiro. grana. Mas você falou que teve uma questão financeira, aí você saiu da Isso. biologia. Mas a questão financeira não é nem por conta da aula, era por conta de que eu não conseguia me manter fazendo um curso integral, que exigia de Tempo. mim, exato, né? Bom, eu não sou de uma família com muito dinheiro, então eu trabalho desde muito cedo, então eu precisava continuar, não Uns tinha como, 16, 17, desde né? os 16 anos. 16 anos. Então, assim, não é tanto por conta de, não deu dinheiro dar aula, eu tô saindo. Não. Mas é por conta de que, além do problema financeiro de se manter dentro do curso, porque, gente, quem vai fazer curso integral na UFG tem que estar preparado. Eu vou falar a verdade, tem que jogar real, né? Você não consegue fazer um curso integral na UFG sem você ter quem te dê Suporte. suporte financeiro. Não adianta. Mesmo se tratando É de UFG. muito complicado. O UFG você ganha um curso, né? Ganha não, porque você tá Mas lá você porque mereceu. conquistou. Né? Você A não conquista. ganha a apostila, o livro, Não, as o xerox é lanche, você quem a paga. O xerox. RU é você quem paga. Existem coisas lá dentro, formas de você conseguir incentivos para continuar. Tô falando que não existe, né? Eu não consegui. Mas tem gente que consegue moradia, tem gente que consegue a bolsa refeição lá. Você acha que isso é Eu muito, não sei se talvez, hoje em culpa do dia. governo, será? Não, programas, na minha época, né? Na época que eu Programas estava lá, sociais. da própria UFG, programas de incentivo da UFG que permitiam que pessoas, né? Tinham lá moradia, lá tem a parte lá dos O estudantes IF que também moram no faz muito lugar, isso, de né? casa do estudante. Casa do estudante. Tem gente que conseguia a bolsa lá de refeição, né? Mas você Que tentou ir atrás ganhava. disso aí? Não, eu cheguei a ver algumas coisas. Só que morar em Goiânia eu não conseguiria, né? E nem era Ah, esse o por ponto. morar já em Goiânia, já não Não, consegue, né? não, era. Pelo menos na minha época, né? Não sei como funciona hoje, já faz 7 anos. E por conta da renda da família, eu não consegui o da refeição na época. Mas tudo bem, né? Vida que segue. Aham. Eu fui vendo ao longo do tempo que eu não tinha como me manter, né? Porque eu pegava mais de um ônibus, na época não tinha passe livre, essas coisas não existiam. Você tinha que pagar pela, né? Na época da meia passagem. Você pagava meia passagem Pagava de ônibus, bastante. né? E aí o que que acontece? Você vai para TI. Aí eu falei, cara, eu preciso de um curso, né? Foi um loop, né? Você teve que entrar, eu entrei num curso que não tinha nada a ver comigo. O meu sonho sempre foi a área da saúde, né? Entrei na biologia, fui feliz no tempo que eu fiquei, mas eu precisava sair, ir trabalhar. Então, eu consegui um emprego e falei, cara, precisei sair da UFG, né? Porque ou você trabalha ou você estuda, né? E Porque durante o largar, e dia largar um curso da FG deve ter é sido assim, duro. Acho que uma das facada, decisões né? mais complicadas da minha De todo mundo vida. condenando. Todo mundo condena, porque, porra, é o UFG, é o Tá UFG, largando a né? Você UFG. tá largando, você tá saindo da UFG e tal, olha a visibilidade que você vai perder, mas enfim, né? Escolhas da vida. Todo mundo, em algum momento, tem que fazer alguma escolha, né? Pra se sustentar, pra existir. Não E tem lá na jeito. TI aí que você ficou triste mesmo, Aí, então. bom, eu falei, caraca, vou fazer um curso. Aí eu ouvi de um primo, falei, cara, TI, eu fiz TI, me formei, e um curso bom, uma área boa, tecnologia Dá da dinheiro. informação, e você não fica desempregado. Falei, cara, bom, Vou vou arriscar. pesquisar a respeito. Eu li a respeito e falei, olha, eu fui assim, a minha família não foi, nunca me faltou nada, mas só que o meu primeiro computador eu ganhei com 17 anos. Então, assim, eu não tinha vivência com aquilo. Porque tem gente que nasce e monta, desmonta computadores, sabe qual peça que faz tal coisa e tal, e eu não tinha isso, né? E aí eu falei, mano, é uma área nova, totalmente abstrata pra mim, porque fazer área de biológicas
né? Entrei, e aí eu ouvi uma frase de uma professora na primeira semana de aula. Ela foi dar aula de algoritmo pra gente, ela falou assim, gente, para você estar aqui, você só precisa querer. Você não precisa ter um conhecimento prévio. Isso é para qualquer coisa que você vai fazer na vida, né? Então, se bem Você que pode, se você não entendesse de algoritmo, né? não ia adiantar você estar lá. Não, mas só que não significa que você vai se dar mal. Tudo você pode aprender nessa vida. Você E ela aprende falou isso. qualquer coisa nessa Aí você vida. falou, caralho, vamos Eu falei, aprender. caralho, vou aprender, exatamente. Era o incentivo que eu precisava. Porque eu me vi um peixe fora da água. Gente lá né, cresceu, né, no meio da tecnologia, foi fazer um curso que para eles era o curso da vida, e para mim era uma coisa totalmente abstrata. E aí ela falou para mim assim, olha, para você estar aqui, você não precisa saber. Saber é importante? É, em qualquer coisa na vida. Se você vai entrar no curso de engenharia sem saber matemática, você vai ter dificuldade. Se Justo. você entrar num curso de química sem souber o básico de química Tabela periódica. você vai ter dificuldade. Para qualquer coisa que você vai fazer nessa vida, se você não tem ali o conhecimento prévio, né, o básico do básico, você vai ter dificuldade. Mas o ser humano é capaz de aprender qualquer coisa que ele queira. Então era pra você estar se identificado ali, né? Então, ali eu tive o estímulo para tentar. Porque eu entrei para ver no que ia dar. A Não deu em nada. A identificação com o curso, ele pode acontecer ou não. Você pode entrar Aí no curso na deu cabeça ruim e de novo. feliz. Deu ruim de novo. Aí eu, bom, tentei, né? Fiz lá um Um ano. ano e meio. Falou, não é o que eu Eu quero. falei, mano, não gosto. Vou largar. Por quê? A minha paixão sempre foi a área da saúde. Então, eu poderia fazer 20 anos de qualquer outra coisa. Mas eu sabia que, aí o que você disse, né? O dom que para você foi Deus que deu para todo mundo, o dom que Deus me deu foi cuidar das pessoas. Então, para mim, eu podia fazer 50 anos daquilo. Eu iria continuar sendo uma bolinha amarela no meio de um monte de bolinhas brancas. Eu seria sempre diferente porque eu não estava no meu lugar. Não, Eu então é entendo. tão interessante que você falou assim, e a primeira vez já foi um baque grande. Na segunda, poxa, aí... De novo, pesa. E aí pesa mais que a primeira, porque... E aí você pensa, o tempo tá passando. E você tá ficando velho. Tudo tá passando. Gente, E as cobranças vão as aumentando. cobranças vão aumentar. E todo mundo passa por isso. E eu falei, cara, o tiro agora tem que ser certo. Eu Vou não posso escolher... errar. Eu vou entrar na minha área. Meu pai não sabia. Meu pai queria que eu fizesse tecnologia da informação. Ele falava que fisioterapia não dava dinheiro, a área da saúde não dava dinheiro, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, bom, eu pensei comigo, gente, eu vou pagar a minha própria. Não sei se eu posso falar essa palavra. Minha própria... Né? A minha própria desgraça, eu vou pagar por ela? Pode falar, pode falar. E eu tava pagando por um curso que eu não queria. Eu vou ficar pagando por um trem que eu não quero? É isso, né? Por um trem que eu não me identifico? Ou eu vou encarar o desafio e vou meter bala fazendo o curso que eu quero. E vou investir. E quem estiver achando ruim, que morda a testa. Que eu que tô pagando. Mas você podia tentar de novo na Federal, né? A Federal não tem fisioterapia em Goiânia. Ah, é verdade. Falei, cara, o tiro tem que ser certo. Eu vou seguir meu sonho. Eu vou fazer meu sonho. Meu pai não sabia. Me matriculei no curso. Né? Falei, Faculdade particular. faculdade particular, né? Na época eu já trabalhava, eu já ganhava relativamente bem, né? Pra poder bancar um curso superior pra mim Por e conta tal. própria. Por conta própria, porque meu pai não iria me ajudar. Ele me ajudava a fazer outro curso, o que ele queria. TI. TI. Era o que ele queria que ele fizesse. E eu falei, mano, eu vou fazer meu sonho. Então, se eu vou fazer meu sonho, eu vou investir sozinho. Meti bala. Me inscrevi, entrei, e quando eu sentei na cadeira, eu assisti a primeira aula, a aula inaugural, do cara falando do que a gente poderia fazer, de todas as coisas que a gente era capaz de fazer, da importância que aquilo tinha para o ser humano, que a importância que aquilo tinha para a vida das pessoas, eu falei, finalmente eu sou uma Eu me bolinha encontrei. branca no meio das bolinhas brancas.
Eu me encontrei. Agora vai. Agora eu tô no lugar que eu deveria estar há 7 anos, sei lá, na época, né? Hoje é há 7, mas há 3 anos, há 4 anos, eu finalmente parei de perder tempo com aquilo que não era o meu propósito de vida. Esse negócio das bolinhas, Luiz Carlos, eu não queria ser a bolinha branca no meio das bolinhas brancas, não. Eu queria ser a bolinha amarela no meio das bolinhas brancas. Talvez com outro sentido, com outra denotação, conotação. Mas, no meu caso, Luiz Carlos, espelho sempre ser diferente. Legal. Isso que você tá falando é legal. Eu tenho um pensamento que complementa o seu. Ser bolinha branca é se identificar com o que você está fazendo. Nesse sentido. Não há problema nenhum em você ser a bolinha amarela no meio das bolinhas brancas. Certo. Desde que você esteja feliz com essa escolha. Ah, sim. Não tem problema nenhum. Sim, não. Você pode ser o cara que anda na contramão de todo mundo. Desde que você esteja feliz com aquela escolha. E apanha. Você toma o tempo inteiro. Então, biologia, TI, físio. E hoje você se encontra na físio. Hoje eu me encontro na físio. Me formo em breve, se Deus quiser. Aí, né? Se Deus quiser, o agnóstico Deus falando quiser. de Deus. Mas eu falo como um ditado popular. Igual você fala, vai com Deus, e você entra no carro com outra pessoa, não é Deus Você dirigindo. fala vai com Deus, né? Deus, dorme com Deus. Então vamos para as partes assim, críticas. Nessa época que você era professor, né? E aí a gente conhece o entrevistado. Tomar meu chazinho aqui, né, galera? Diurético. Existia algum momento, assim, de tristeza, né, nessa docência que você falou assim, poxa, vou largar por conta disso? Teve algum momento que te marcou negativamente? Nunca. Nunca? Nunca tive um momento no meio da docência em que eu falei assim, cara, eu vou parar por conta disso. Porque muita gente fala, vou largar por conta de salário, por conta de falta de reconhecimento, existe muito isso. Nunca. Eu não sou reconhecido pelo que eu faço, então vou largar. Acontece. Mas você sabe qual que é o que eu vejo, né? Nos poucos anos que eu dei aula, o maior reconhecimento de um professor, o sucesso daquela pessoa que ele tanto ensinou. E aí eu fico pensando assim, que a gente faz a diferença quando a gente vê um engenheiro, um médico, uma doutora, mas a gente também faz a diferença para aquele aluno que nem sempre anda na linha correta, pelos padrões da sociedade, né? Assim, eu costumava falar no cursinho que eu não estava ali para ensinar biologia apenas. Tanto que você teve um grande amigo que era aluno, virou seu amigo. Sim. E ficou perdido, né? Perdido. Mas assim, acontece. Não é mais seu amigo. A gente não tem mais contato. Não por conta desse fator. Pensa assim, já é uma questão de afastamento natural que acontece, né? A gente não consegue impactar todas as pessoas, né? Por mais que na sala ali tinham 50 pessoas, sei lá, né? Colocando um número. Das 50 pessoas, estatisticamente, metade das pessoas estavam prestando atenção em você, porque a outra metade não tinha afinidade com a sua matéria. Nem interesse. Né? A metade da metade das pessoas, a gente tinha as pessoas realmente focadas e que poderiam, né, conquistar algo maior, e outras que estavam interessadas porque achavam você bacana, mas que não ligavam para aquilo ali. Né? Então, sempre quando você vai entrar numa sala de aula, você vai ter esses grupos. Quem não liga, totalmente. Né? Quem liga totalmente, que tá ali, sobra 10%, talvez. Sobra 10%. 20%, se a gente jogar muito. E a outra porcentagem que tá ali porque achou, pô, cara engraçado, o cara faz umas músicas legais e tudo. Mas eu não quero estar aqui, mano. Eu quero estar fazendo outra coisa. E você tinha falado que você largou, você ficou 2014, 15, 16, depois tentou voltar em 2019. Aí, bom. E tem isso. Da galera não. Eu disse que. Eu senti assim do Zé, quando foi tentar voltar em 2019, que era uma paixão que você tinha, mas naquele momento que você estava entrando, os alunos não conseguiram identificar com você que você era um estranho fora do ninho. Exato. E aí você criou raiva. Você me perguntou. Você criou raiva aquela hora.
Assim, vou E que não explicar. teve empatia. Vou explicar o sentimento que eu tive. Você me perguntou se eu, em algum momento, eu pensei em largar a docência, né? Por algum motivo. E a docência em si não tem culpa nenhuma, né? O fato de ensinar biologia na época não tem culpa nenhuma sobre a minha falta de, é, é, Talvez motivação. de motivação para continuar dando aula. Era uma coisa minha de entender naquele momento que não era para eu estar ali. Que a minha vocação não era aquela. Então, Você tenta o problema voltar. aí o que acontece? Mas você tenta voltar por quê? Desencargo de consciência? Não. A docência, igual eu disse, não tem culpa nenhuma. Eu gosto de dar aula. Mas eu não queria estar dando aula de biologia para ensinos fundamental, ensino médio, porque eu não me via fazendo aquilo. Agora, ninguém, nada me impede de um dia poder dar aula na minha área. Porque eu vou estar cumprindo o meu propósito de vida e vou estar dando aula, que é uma paixão que eu tenho. E aí eu saí em 2016. Talvez para graduação, pós. Exato. Você gosta de pessoas mais maduras ao seu redor. Eu posso dar aula na minha área. Nada me Certo. impede. Eu tenho professores, fisioterapeuta. Mas seu curso é a maioria. bacharelado, né? Sim. Para você poder ministrar aula, você tem que fazer uma pós em docência Não tem universitária, isso é interessante. Exatamente. Nada me impede. Não No sendo futuro, fisioterapeuta, você já pode dar aula. Consequentemente, assim, formei fisioterapeuta, já posso dar aula? Não, né? O mínimo que os professores têm para me dar aula hoje são mestrados. O mestrado automaticamente te dá viés para você poder entrar em universidades, em faculdades, para poder ministrar aulas. Certo. Ele te dá essa contrapartida. Né? Você não precisa ter especificamente uma especialização na área de educação para poder dar aula. Mas o mestrado é o mínimo exigido hoje para você dar. Assim, né? Em muitas universidades. Tem gente que é só especialista em dar? Tem. Eu tive professores especialistas. Né? Enfim, varia de faculdade para faculdade. Acho que nem esse ponto. Nem esse ponto. O negócio é o seguinte: eu não me via dando aula de biologia, mas eu gostava de dar aula. E aí, quando veio o convite, em 2019, eu lembro, até hoje, a gente estava junto num local, e você me falou assim: José, eu quero que você volte dar aula com a gente. E eu falei assim: Luiz, fazem 3 anos que eu não dou aula. Mas para quem nunca tinha dado aula, né? Para quem nunca tinha dado aula, voltar a dar aula novamente, já tinha passado uma experiência. um pelo você dá. Aí você falou assim: ó, eu confio em você, eu confio no que você fazia, e eu sei que você vai entrar, vai fazer um bom trabalho. Você dá conta. E aí eu entrei. O José que dava aula e era bom no que fazia, porque eu era bom no que eu fazia. Sim. Em 2014, 15 e 16, quando ele entrou em 2019, ele viu uma safra de alunos diferente. E aquelas piadas e aquelas coisas que você fazia em 2014, 15 e 16, dava certo naquela época, não dava mais certo em 2019. Você não teve esse tempo de adaptar, né? Não, e as pessoas, tipo, eu entrei, né? Pra mim o disco não virou, mas para as pessoas virou. Né? É normal que as pessoas mudem pensamentos e mudem até a forma que elas veem um professor e um cursinho e tal. E eu vi que naquela época as coisas, as piadas, as minhas aulas, né? Eram, pô, Era show. Era show. Era bacana demais. Era bacana. Mas dava super certo em 2016. Mas quando chegou em 2019, o que eu tive de aluno naquela época, eu vi que não dava mais certo. Aí eu falei, puxa vida, eu já não me vejo aqui, né? Tentei voltar. E o que eu fazia no passado não dá certo, mas agora eu tinha 2 escolhas. A primeira, me reinventar como você fez. Porque você saiu do presencial, você saiu do tradicional e foi para né? Quando foi provocado, foi para algo novo, né? O novo normal hoje em dia que a gente fala, né? Das pessoas que hoje fazem algo remoto, sem ver híbrido, as pessoas, né? Híbrido, sem ver as pessoas, é muito mais difícil. Sem ver as pessoas, você tem que estimular, instigar as pessoas a entender o que você está falando à distância.
sem saber se a pessoa que está do outro lado da tela, Tá entendendo ou a não? 300 quilômetros de distância, né, que eu vejo onde você chega, a 400, 500 quilômetros de distância, se a pessoa está entendendo bolhufos o que você está falando. Quando você está numa sala de aula, você nota no clima da sala se, você tá, se a sala está entendendo o que você está falando ou não. Tem essa percepção, Você né? tem a percepção. E aí, quando você vê que a sala tá junto com você, você continua. E quando você vê que ela tá boiando, você para e repete. Agora, quando você tá fazendo algo remoto, de longe, sem saber se existe alguém te assistindo do outro lado? Primeira pergunta. A segunda pergunta. Essa pessoa, se está assistindo, tá entendendo o que você tá falando? A terceira. A pessoa tá assistindo, tá entendendo, mas ela tá estimulada pelo que você tá falando? Então, isso é algo novo. Em algum momento. Vou entrar nessa parte que eu vou mostrar uma figura. Eu tô cortando o Zé aqui, até por conta do tempo do vídeo, do podcast. Eu vou mostrar algumas imagens pro Zé e ele vai falar para mim se ele tira o chapéu ou não. Para essas pessoas. Então vamos entrar um ponto Você vai colocar as polêmico. figuras na hora? Vai aparecer na hora para vocês que estão assistindo. Então a primeira imagem é essa. E não pode pestanejar. Tira o chapéu, sim ou não, por quê? Eu não tiro o chapéu. Você não tira o chapéu? Não tiro o chapéu. Por quê? Pelas atitudes que ele teve, né? Na falta de empatia que ele teve com uma doença tão complicada, que assola o país Covid. inteiro. E continua, na verdade, né? Por conta de tantas outras atitudes que ele teve, antidemocráticas, né? O Mas brasileiro você votou hoje... nele. Eu não votei nele. Você não votou nele? Eu não votei nele. Eu votei no Cabo Daciolo. Ansioso. Cabo Daciolo. Te juro. E se ele candidatar agora, eu voto nele de novo. E ele vai ganhar. E ele vai ganhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Com 51%. Com Glória a Deus. Com glória e a honra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tira ou não o chapéu? Eu não tiro o chapéu. Também não. Eu não tiro. Gente, Porque a gente pensa assim, pelo amor de se Deus. tira o chapéu pra um e não tira pro outro, né? Vai pra nenhum dos dois. Por que que as coisas estão tão polarizadas? Por que pra você amar um, você tem que detestar o outro? Porque quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais ousado. Então você não tira Por que você odeia prefere os de um dois. lado? Não é questão de odiar. Eu não odeio ninguém nessa vida, mas eu não é um cara que eu tiro o chapéu, não é um cara que eu gostaria na presidência de novo. Eu acho que o brasileiro paga o preço até hoje por conta do governo dele. Agora um ponto polêmico aqui, porque já foi professor, né? Então, gente, e esse aqui vai pro ar, não vou fazer corte não. O que a gente tem de estrutura de educação hoje é por conta desse cara. E tudo que se baseia hoje é por conta desse cara. Eu tiro o chapéu. Um cara acima do seu tempo. E um cara que, anos e anos depois, décadas e décadas depois, continua inspirando tanta gente. Eu queria estar nessa entrevista para responder exatamente essa pergunta, galera. Você pira? Você tiraria ou não tiraria o Você chapéu? pira? Eu O queria... entrevistado fazendo a Não, pergunta. porque pro vai entrevistado. demorar para eu argumentar se sim ou se não, mas fica a dúvida, hein? Fica pro próximo podcast aí. Então, aqui, ó, vamos pegar Paulo Freire, algumas tira perguntas. do chapéu. Algumas perguntas simples, que é o seguinte: praia ou montanha, Zé? Praia. Praia. Quente ou frio? Frio. Batman ou Super-Homem? Batman. O grande amor de sua vida? Stephanie. Uxi, Maria. Aquela pessoa que você quer esquecer? Não existe. Não existe. Não existe. Todas foram importantes para a construção da minha vida. Aquela pessoa que... Não por amor, assim, carnal, homem e mulher, né? Aquela pessoa que te marcou mesmo. Não, pode Não ser por amor carnal. Pode ser familiar, tipo... Aquela pessoa que te marcou, sua avó. minha avó. Um recado pra ela, que vai estar assistindo esse Eu vídeo. te amo, vó. Obrigado por tudo que você fez por mim. Topíssimo. E assim, pra finalizar, totalmente, você é um cara muito safo, muito dinâmico. E assim, obrigado pela sua entrevista que você tá dando. Eu acho que muita gente vai aprender com você pelo seguinte: você fez uma coisa que quase ninguém faz. Largar. Não deu certo biologia? Não deu certo aí? Larguei. E é algo que eu condeno. Eu, Luiz Carlos, condeno. Respeito, mas eu não largaria. Eu ia até o final, por mais que eu não gostasse, por mais que não desse certo. Mas lembrando que eu larguei medicina.
Que eu larguei a faculdade de medicina. Quantas vezes você já foi atendido em algum local e você via que as pessoas atendiam você mal porque elas não queriam estar ali no final? É. E quantas vezes você foi atendido em algum local onde você recebeu um tratamento espetacular e você via prazer no que a pessoa estava fazendo ali? Será que essas pessoas poderiam ter tido a oportunidade de largar algo que elas faziam e não gostavam? E elas para fazer outra coisa? Ou elas ficaram por ter esse pensamento e hoje são péssimos profissionais e profissionais que não dão a mínima para o ser humano? Porque, gente, qualquer coisa que você faça hoje, você está atendendo o ser humano. Você se forma para servir, independente do que você faz. Então, você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Porque se você faz o que te faz feliz, você vai ser um profissional feliz. E se você for um profissional feliz, você vai tratar os outros bem e vai servir, que é o final de tudo, né? Vai servir da melhor maneira possível. Todos têm uma vocação. As pessoas têm que ir atrás dela. Topíssimo, topíssimo. Galerinha, a gente ouviu esse grande profissional da área de saúde, se identificou com o curso. Segue ele nas mídias sociais aí, lembrando que ele namora, então... Segue profissionalmente eles nas mídias sociais. O casamento tá aí marcado em breve. Oh, meu Deus, a receita. Um grande abraço para você que está acompanhando o canal aí Irmandade Luiz, o podcast. Obrigado de coração, Zé, por estar aqui com a Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, de poder trocar uma ideia, né? Foram ideias 8 anos, né? 8 anos. Acho que 8 anos de amizade, 8 anos de coisas que aconteceram levariam 12 horas de podcast. Nossa. Mas eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui e poder trocar uma ideia com você, ideias aleatórias. E tomara que as pessoas achem legal, né? Que as pessoas achem mesmo bacana. Que dá dislike, tá bom. Não gostou, dá dislike, também conta pra gente aqui no canal. Se deu dislike é porque assistiu. O que importa é assistir. Galerinha, obrigado. Valeu, um grande abraço. Lá de coração. Valeu, tchau, tchau.